Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para a gente finalizar nossa aula número 1 de metrologia. Na última aula eu parei os conceitos de precisão e exatidão. Então, nessa aula a gente vai entender um pouco mais a diferença entre precisão e exatidão. Muito embora esses dois termos sejam utilizados no dia a dia como sinônimos, mas a gente tem uma diferença aí entre esses dois termos e a gente vai esclarecer nessa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. O que seria precisão e exatidão? Precisão e exatidão são dois termos técnicos, tá, gente? Que estão presentes aí no VIM, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia, tá ok? E o que é que diz, né? O Vocabulário Internacional de Metrologia. Eu vou fazer uma aula especificamente falando do VIM, os vocabulários, né, que existentes lá. Vou falar de alguns principais termos, tá? Para a gente poder discutir aqui em uma aula futura. Mas esses dois aqui bem importantes para a gente agora. O que é que diz, né, sobre o termo de exatidão de medição? Então, lá no VIM, exatidão de medição, diz o seguinte: grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro do mensurando. Pode parecer complicado, né, a forma técnica como o VIM descreve aí a exatidão de medição, e eu vou tentar explicar para você de uma maneira mais clara. Exatidão, gente, tem a ver com o quão próximo o valor encontrado se aproxima do valor de referência. Então, imaginamos aí uma certa medida. Eu tenho aqui um valor de referência, um padrão, que é 80 milímetros. Tá? E aí eu vou realizar uma medição em um corpo de prova e eu encontro lá 80,1. Faço uma outra medição em outra peça e eu tenho 80,005. Essa segunda medida ela se aproxima mais do valor de referência, né? Do valor padrão. Então, isso é exatidão de medição, tá ok? A gente vai explicar um pouco mais aí com alguns exemplos. Vamos para o próximo termo, precisão de medição. A precisão de medição, ela é o grau de concordância entre indicações ou valores medidos obtidos por medições repetidas no mesmo objeto, ou em objetos similares sob condições especificadas. Vou traduzir para você. Precisão, gente, tem a ver com reprodutibilidade. Precisão tem a ver como o valor encontrado como resultado de medição varia, qual a variabilidade desse resultado. Vamos imaginar o seguinte: se eu tiver aqui uma balança e eu for pesar aqui 1 kg de arroz, a balança vai me fornecer um resultado de medição, né? Imagine só que eu encontrei lá 1,20 kg. Se eu realizar novamente a medição, é muito provável que eu encontre o mesmo valor. Se houver variações em cada vez que eu for repetir a medição, se esse resultado de medição ele variar muito, né? Eu encontrei 1,20 kg, agora eu encontrei 1,20 e 30, 1,50 kg, 1,58 kg. Então, se eu estou utilizando a mesma balança, é o mesmo objeto medido, está tendo uma variabilidade muito grande, significa que eu não estou tendo precisão. Tem alguma coisa errada, né? Ou a balança está descalibrada, desajustada, está tendo algum problema ali. Pode ser um problema de medição mesmo, né? Método de medição. Quem está realizando a medição está tendo alguma dificuldade aí na hora de medir, tá? Então, isso é a diferença entre exatidão. Exatidão tem a ver com o quão próximo o valor encontrado se aproxima do valor de referência. Precisão de medição tem a ver com reprodutibilidade, consistência. Eu encontro um valor, fiz a medição, 80. Se eu medir de novo, encontro 80. Se eu medir de novo, encontro 80, né? Claro que esses valores podem até variar, mas essa variação ela tem que ser mínima, não pode ser uma variação muito grande. E aí, para exemplificar de maneira mais clara para vocês,
eu vou mostrar aqui esse exemplozinho aqui de tiro ao alvo, né, para a gente poder melhorar mais o entendimento, esclarecer melhor aí esses dois conceitos. Então vamos aqui para o alvo A, né? O objetivo aqui é acertar, gente, aqui, ó, o alvo. Então isso aqui é como se fosse o valor padrão, o valor de referência. Então eu tenho que acertar os tiros no amarelo. O que foi que aconteceu aqui, hein? Eu realizei uma série de tiros aqui, tá? E desses tiros que foram efetuados, houve uma grande variabilidade, uma aleatoriedade. Isso significa que os tiros não foram precisos. Eu atirei e os tiros que foram dados variaram muito, né, de posição. Isso quer dizer que os tiros não foram precisos. Então, eu não tive aqui precisão. O objetivo não era acertar o alvo, o amarelo. O que foi que aconteceu? Todos os tiros que eu efetuei estão muito longe do ponto amarelo, do alvo. Ou seja, estão muito distantes do valor de referência, indicando que eu não tive exatidão. Então, nesse primeiro caso, eu não tenho precisão e não tenho exatidão. Vamos para o caso B. No caso B, de uma sequência de tiros, eu acertei aqui a região do azul, significando que teve uma precisão. Ah, professor, mas aqui teve uma... não foram todos exatamente no mesmo ponto. Beleza, não foi exatamente no mesmo ponto. Houve uma variação, mas perceba agora, ó, que comparado com o alvo A, essa variação agora é bem pequena, bem estreita, a variabilidade está reduzida, né? E todos eles foram acertados no alvo A, no alvo azul, né? No alvo azul, tá? Então significa que eu tive precisão. Teve exatidão? Não, não teve exatidão, porque o objetivo era se aproximar do amarelo, é se aproximar do valor de referência. Então, todos os tiros aqui, ó, estão bastante distantes aqui ainda do ponto de referência, do valor de referência, que aqui no caso é o amarelo. Ou seja, tive precisão, mas não tive exatidão. Vamos para o C? Aqui no C, nós tivemos também uma sequência de tiros. E aí a gente teve uma imprecisão de uma sequência de tiros, né? Esses tiros foram aleatórios. Aleatoriedade, gente, muito distantes um do outro, significando que eu não tive precisão nos meus tiros. Tive exatidão? Tive. Um dos valores, né? Um dos valores, eu estou falando especificamente aqui desse caso, tá? Um dos tiros aqui, né, se aproximou muito do valor de referência, ou seja, eu acertei o alvo, tive exatidão. Só que essa exatidão aí, ela ainda não está aceitável, né? Porque de 1, 2, 3, 4, 5 tiros, apenas um, né, eu tive aí acerto ao alvo. Então, ainda não é confiável aqui, né, esse conceito de exatidão. Agora, se a gente colocar aqui para o alvo D, o que é que a gente vai ter? A gente teve uma precisão, ou seja, eu tive uma consistência. Vários tiros acertaram o alvo amarelo. A dispersão desses valores foram muito pequenas, indicando que eu tive precisão. Tive exatidão? Tive. Um grande número de tiros acertaram o alvo amarelo, indicando que eu tive uma elevada exatidão, né? Se eu comparar o C com o D é o que tem maior precisão e maior exatidão. Tá ok, gente? Espero que você tenha entendido aí os conceitos de exatidão e de precisão. Para a gente poder fixar esse conhecimento, a gente vai resolver aqui uma atividadezinha que é do técnico em Química da Marinha, que aborda esse conceito aí de exatidão e de precisão, tá? Então, deixa eu pegar aqui a minha caneta marca-texto. Só um momentinho. Vamos lá.
Só um momentinho. Ponteiro, marca texto. Pronto, vamos lá. 3 técnicos em química. É bom que você faça essa questão antes que eu resolva, que é para você poder fixar o conhecimento, aí depois você vem e olha a resposta, tá? 3 técnicos em química resolveram fazer uma competição para saber qual deles conseguiria medir com exatidão e precisão 1 grama de água destilada. Então, esse aqui, gente, é o meu valor de referência, é o meu valor padrão. 1 grama de água. Para realizar a competição, cada um dos técnicos utilizou sua própria pipeta de 1 ml, além de um vidro de relógio e uma balança digital do laboratório. Todos realizaram 5 medições e os resultados podem ser visualizados na tabela abaixo. Então vamos lá. O competidor A realizou 5 medições. Competidor B e C também realizaram 5 medições. Então você consegue perceber que o resultado de medição de cada um deles aqui são um pouco diferentes, né? E aí o que é que ele pergunta? Com base nos resultados da competição, assinale a opção correta. Então ele quer saber qual é a opção correta aqui. Vamos lá. Letra A. O competidor A foi mais exato e o competidor B foi mais preciso? Vamos verificar isso. O competidor A, gente, foi exato? Sim. O competidor A, ele se aproximou do valor de referência. Ó. 1 grama. O que é que eu tenho que verificar se ele foi exato? Eu tenho que verificar se essas medições, qual foi a variabilidade desses resultados. Então, você consegue perceber que houve uma baixa variabilidade dos resultados. Então, ele foi exato. Perfeito. O competidor foi mais preciso? Sim. Olhando para cá, a gente consegue perceber que ele foi um dos que se aproximou mais do valor de referência. Exatidão não é o quão próximo o resultado de medição se aproxima do valor de referência. O valor de referência é 1 grama. Olha como ele se aproximou. 1,1 grama, 1,0, 0,9. Então, eu me aproximei bastante aqui do valor de referência. Então, até agora, né, essa letra... Deixa eu pegar aqui a caneta. Essa letra A está correta. Vamos verificar as outras? Letra B. O competidor C foi mais preciso? Vamos lá. Precisão tem a ver com reprodutibilidade, com consistência. Então, eu tenho que verificar se houve uma grande variabilidade nos resultados. Então, com o B aqui, ó, eu consigo perceber que ele cravou, né, aqui, ó, 0,8, 0,8. Então, foi bastante preciso. Perfeito. E o competidor B foi o mais exato? Não, o competidor B não foi mais o exato, porque ele não foi o que se aproximou mais do valor de referência. Então, essa daqui, ó, diz o seguinte, o competidor foi mais preciso. Foi. Mas o competidor foi mais exato? Não. Então, essa aqui está errada. Letra C. O competidor A foi mais preciso e o competidor B foi mais exato. Não, a gente acabou de ver que quem foi mais exato foi o A, né? Então, essa aqui também está errada. D. O competidor B foi mais preciso e o competidor C foi mais exato. O competidor C, gente, foi o mais exato? Se eu olhar aqui, ó, eu estou verificando que houve aqui todos os valores, né? Aqui estão longe do valor de referência. Então, o competidor A, o competidor C não foi o mais preciso, tá? Aliás, eu estou na letra D, né? Pronto, o competidor B foi o mais preciso, foi o competidor C o mais exato. Não, o C não foi o mais exato. Errado. Letra E. O competidor C foi mais preciso e o competidor A foi mais exato. O competidor C foi mais preciso. Olha aqui o competidor C, ó. Olha a variabilidade dos resultados. Ó. Variou muito, gente. Então, ele não teve precisão nas medições. Então, já está errado.
Tá ok? Então a letra aqui, coincidentemente, a primeira questão, a primeira letra A, né, é a resposta aqui dessa questão. Tá ok? Por que medir? Né? Por que nós devemos medir? Gente, nós devemos medir porque a medição ela é uma maneira, né, de descrever o mundo. Tá? É impossível a gente hoje viver sem medida. A gente utiliza medida para tudo hoje. Né? E esse cara aqui, Lord Kelvin, né, um grande estudioso aí, físico, tá? Ele diz o seguinte, ó, afirmo muitas vezes que, se você medir algo de que está falando e expressar em números, você conhece alguma coisa sobre o assunto. Mas quando você não o pode exprimir em números, seu conhecimento é pobre e insatisfatório. O que é que ele está querendo dizer, gente? Eu só conheço algo se eu for capaz de descrever aquilo que eu digo que conheço através de números, de dados. Né? Então, você consegue perceber que os dados são tão importantes porque é assim que os gestores tomam decisões. Um gestor ele só vai tomar decisão em função de dados, de números. Né? Os números mostram. Tá? Então, a medição aí é de fundamental importância para a gente. Né? Se você não pode medir algo, você não pode melhorar. Né? A medição ela é um indicador de uma boa ciência. O quanto você conhece sobre algo depende de quão bem você pode medir. Tá? Aqui nós temos os 5 pilares, né, da metrologia, que são os 5 M's. Né? Na próxima aula a gente vai começar aí a abordar os instrumentos. Tá? E a gente já tem que ter em mente, né, eu falei anteriormente na primeira aula, no primeiro vídeo, que a medida, né, o processo de medição, que é um processo experimental, ele não é exato. Né? A metrologia não é uma ciência exata. Né? E eu não expliquei o porquê. E aí agora eu vou te dizer, por que a metrologia não é exata? Porque tem várias variáveis, né, gente, que vão interferir nesse processo. Né? Então, por exemplo, aqui o meteorologista, a pessoa que está realizando aquele processo de medição, ela está capacitada para isso? Né? Hoje está em alta a questão aí da medição da temperatura corporal com aquele aparelho lá de medir temperatura. Né? A pessoa que está utilizando aquilo ali, ela está treinada, né? Ela está realizando corretamente ali o processo de medição? Né? A gente chega no supermercado, o cara bota aqui em cima da testa da gente, outros colocam de longe. Né? Será que está correto aquela maneira que ele está medindo? Então, isso vai interferir no resultado de medição. Aquele aparelhozinho ele tem uma distância correta para poder medir a temperatura. O meio ambiente, né? Vai interferir na minha medição? Vai. A temperatura, né? A temperatura ela influencia no processo de medição. À medida que a temperatura aumenta, né, os corpos se dilatam. Né? E vice-versa. Tá? Máquina, o equipamento que eu estou utilizando, ele está calibrado? Ele está em condições de uso? Né? Qual a incerteza que aquele instrumento vai fornecer no meu resultado de medição? O método, né? A forma como eu estou realizando a medição é a correta? E o mensurando, né? O mensurando vai interferir, tá? Que é aquilo que eu estou medindo. Tá? Eu vou dar mais exemplos lá na frente e a gente vai esclarecer um pouco melhor esses 5 pilares. Né? Então, toda vida que a gente for realizar uma medição, a gente tem que ter em mente, né, que esses 5 pilares aí vão interferir no processo de medição. Tá? Gente, então eu finalizo aqui a nossa aula número 1, aqui é a parte 2. Eu espero que você possa ter entendido aí a diferença entre precisão e exatidão, ter entendido aí a importância da metrologia, e na próxima aula aí a gente vai estar abordando já os instrumentos utilizados aí na indústria, né? Paquímetro, micrômetro, régua graduada. Então eu vou trazer para vocês esses instrumentos, tá? Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.